Hoje nós vamos continuar ministrando sobre Jesus, o maior amor. Você viu que nós vamos ter o nosso alto de Páscoa, está chegando agora final do ano. E... final do ano não, gente, perdão, deixa eu tomar água. No final do mês. Mas está passando tão rápido que... não é que eu já estou pensando no ano que vem, já algumas coisas que nós estamos planejando. E... o Alto de Páscoa está chegando agora final do mês e vai falar sobre esse amor. Sobre esse amor que transcende tudo aquilo que nós conhecemos, sobre esse amor que eu e você somos incapazes de muitas vezes aceitar, de entender, de assimilar. Esse amor que te trouxe até aqui, esse amor que transformou a sua vida, ou que está transformando a sua vida. Esse amor é Jesus, ele tem um nome, a Bíblia fala que o amor é uma pessoa, porque a Bíblia fala que Deus é amor. Então, nós estamos trabalhando desde o domingo passado e no próximo domingo nós vamos estar trabalhando sobre Jesus, o maior amor. E você vai perceber que Jesus, ele traz uma marca tão grande na história, que você comemora o Natal em dezembro, porque Jesus nasceu. Pastor, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, aí é um estudo teológico que não é para essa mensagem agora. Mas eu quero que você entenda que há uma data marcada no nosso calendário, no calendário mundial, que ela divide esse calendário, entre antes e depois de Jesus. Tamanha a importância de Jesus, tamanha a importância desse amor, tamanha o impacto que ele trouxe para a sociedade, para nós até hoje. Então Jesus é muito além daquilo que eu e você podemos imaginar. Isaías 9:6 fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo, ele vai falar assim, que o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar a lua, foi Deus descer e pisar na terra. Então, querido, o maior acontecimento da história não foi o homem fazer um foguete e ir à lua e sair andando na lua, mas o maior acontecimento da história foi quando Jesus veio, ou seja, o próprio Deus se fez carne e pisou e habitou entre nós, e ele manifestou a sua graça e o seu amor. João 15:5 vai falar assim: porque sem mim nada podereis fazer. Filipenses 4:13 fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então saiba de uma coisa e saia daqui com essa certeza e com essa convicção nessa noite: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Uma vida sem Jesus ela é vazia. Uma vida sem Jesus ela não é uma vida digna de ser vivida. Então, para isso, nessa noite nós queremos compartilhar com você uma história, um texto que a Bíblia vai nos ensinar muito, vai nos trazer um grande ensinamento nessa noite, e está lá em Lucas 7, a partir do versículo 36 até os 50, e vai nos contar a história de uma mulher, e ela começa assim: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar o perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu, disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata, uma delas, e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos
e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja, essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, Senhor. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela presença do Teu Espírito Santo no nosso meio. Jesus, vem e toma Teu lugar de honra. Há um lugar preparado para o Senhor nessa noite. Vem e toma posse e autoridade sobre este lugar, Pai. Nós oramos declarando que somente o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, de todo poder. E sobre Ti há toda autoridade. Em nome de Jesus nós queremos louvar o Teu santo nome nessa noite, para a glória do Senhor. Amém. Amém, querido. Eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa história. Aqui há alguns princípios muito interessantes e que você vai aprender muito nessa noite. Aqui fala sobre um fariseu, Simão. Simão, ele tem uma brilhante ideia, ele decide convidar Jesus para jantar. E por que ele convidou Jesus? Porque ele amava Jesus? Porque ele gostava de Jesus? Não, não era nada disso. Simão convida Jesus porque Jesus estava famoso. A fama de Jesus havia se manifestado em todos os lugares. Jesus havia se tornado conhecido, porque se você voltar alguns textos, você vai ver que Jesus ele estava num povoado, e chega ali um centurião, com um escravo muito doente, ele fala, e só a palavra de Jesus traz cura para esse centurião. Jesus continua caminhando, e vem um cortejo, vem um velório, e ali naquele cortejo era um menino que havia morrido, estava sendo para ser enterrado, e uma mãe muito chorona, muito triste, muito entristecida. Essa mãe, ele vê na dor dessa mãe, ele passa por aquele cortejo, e ele toca no menino, e aquele menino ressuscita. Então Jesus agora ficou muito famoso. Quem é esse que ressuscita os mortos? Quem é esse que com uma palavra traz cura? Quem é esse que manifesta esse poder tremendo? E agora Simão tem uma brilhante ideia, porque naquela época os jantares não é como hoje. Você convidava, o convidado vinha, as portas da casa ficavam abertas, as janelas ficavam abertas, e as pessoas passavam para ver quem estava jantando, quem estava à sua mesa, porque dependendo quem estava à sua mesa, representava o seu nível de autoridade, e o nível que você era conhecido. Então o que Simão queria? Simão nada mais queria do que umas boas curtidas e umas boas visualizações nas suas redes sociais. Era por isso que ele convidou Jesus para estar sentado à mesa da sua casa. Não é porque ele amava Jesus, ou porque ele queria desfrutar dos milagres de Jesus, ou porque ele queria desfrutar da presença de Jesus. Aí você fala assim: uau, mas que história legal para aquela época. Mas nós precisamos entender que a fama ela traz algumas coisas. Ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado bom da fama é que muitas vezes você vai entrar em lugares, você vai ter acesso a pessoas, ou você vai sentar em mesas que talvez você nunca sentaria se você não fosse uma pessoa conhecida. Mas por outro lado, a fama ela vai trazer um peso muito grande, o seu lado ruim, porque a fama vai trazer pessoas
que não querem você pelo que você é, mas sim por aquilo que você pode dar e oferecer a elas. Então pessoas vão chegar até você para se aproveitar daquilo que você pode oferecer para elas, e não por quem você é. E Simão era uma dessas pessoas, que estava buscando Jesus, não pelo que ele poderia oferecer, mas por quem, não por quem ele era, mas por aquilo que ele poderia oferecer para ele, ou seja, mais uma boa imagem no seu hall de amigos. Então Simão é essa pessoa, e você fala assim: nossa pastor, mas é tão distante da gente essa história. Será que nós estamos tão distantes assim dessa história? Será que eu e você não estamos como Simão, simplesmente buscando a Deus para mais algumas curtidas? Como assim, pastor? Nós vemos hoje um mundo gospel, né? Muitas celebridades gospel. E o que acontece hoje em dia? As pessoas correm, e quando vem um artista, alguém, elas correm para tirar uma foto, tirar uma curtida. Mas até que ponto isso é bom na sua vida? Até que ponto isso te aproxima da presença de Deus? Até que ponto não estamos como Simão, buscando simplesmente mais um like, mais algo para dizer que nós estamos bem? Então nós vamos à igreja aos domingos para ouvir uma palavra, para ouvir um bom louvor, e nós saímos daqui achando que isso é suficiente para preencher aquele vazio que há dentro de cada um de nós. Deixa eu te falar algo, querido: o vazio que há em você só pode ser preenchido por Jesus. É o tamanho perfeito dele. Esse vazio que há muitas vezes dentro de você só pode ser preenchido por Jesus. E aí nós nos acostumamos a vir ao culto, a estar sentado em uma cadeira confortável, assistindo um bom louvor, assistindo uma boa pregação, assistindo um bom momento, assistindo um bom teatro, como vamos ter o do nosso alto de Páscoa. Nós estamos como Simão, apenas assistindo, no ambiente onde a glória está sendo manifesta. Aquela mulher vai ensinar muito para Simão, e vai ensinar muito para você e para mim nessa noite. Aquela mulher, ela vem, mas ela tem algumas atitudes. Ela tem algumas atitudes que vão nos impactar. Imagine você, como toda boa mulher, ela se arrumando. E ela vai começando a se arrumar, e ela vai pensando, porque ela ficou sabendo que Jesus estava ali. E ela começou a se arrumar, e eu imagino ela pensando consigo: ei, será que ele vai me notar? Será que eu vou conseguir chegar pelo menos perto dele? Será que ele vai olhar para a minha roupa? Será que ele vai notar os meus cabelos? Será que ele vai mandar eu sair? Será que ele vai me olhar como todo mundo olha e falar assim: ei, está vindo uma pecadora? Será que quando eu chegar próximo a ele, as pessoas vão deixar eu pelo menos estar na presença dele? Então imagine a situação, as coisas passando na cabeça daquela mulher. Mas ela pega algo, ela pega um vaso, e nesse vaso havia alabastro, um perfume muito caro, de uma fragrância muito especial, algo que a pessoa tinha que juntar durante muito tempo, ou seja, traduzindo para hoje, era um valor em dinheiro muito alto. E aquela mulher pega aquele vaso e ela sai. Sabe por quê? Qual que era a intenção dela desde o início? Derramar aquele perfume sobre Jesus. Então ela vai pegar a adoração dela, e ela vai sair com a adoração. Então imagine que nessa noite, você, antes de vir para o culto, você não estava sentado no sofá assistindo o seu jogo. Nada contra este jogo, eu gosto, assisto meus jogos. Mas você, enquanto você estava se arrumando, você estava adorando ao Senhor, você estava preparando, enchendo o seu vaso com o melhor perfume. Você estava adorando o Senhor, você estava orando, você estava: eita, o culto essa noite vai ser uma glória. Senhor, em nome de Jesus, fala comigo, eu estou indo preparado, glória a Deus. Você já veio adorando. A sua adoração, ela veio da sua casa, dentro do carro, e quando você chegou para essa porta, você agora só vai manifestar aquilo que você já trouxe com você. Era isso que essa mulher estava fazendo. Ela vem com a sua adoração,
Ela vem com o seu vaso pronto, porque ela fala assim: se eu conseguir ao menos chegar na presença dele, eu vou adorá-lo com tudo que eu tenho. Agora, sabe qual que é o problema? Jesus está na casa, Jesus está sentado no lugar dele, num culto como hoje, Jesus está aqui, mas você não trouxe a sua adoração. Você veio mais preocupado: como que está a minha roupa? Será que eu estou bem vestido? Você veio mais preocupado: fulano é pecador. E fulano semana passada estava num bar bebendo e hoje está aí na igreja. Você veio mais preocupado em perceber e reparar as pessoas do que buscar a sua adoração e colocar no altar do Senhor. Será que nós muitas vezes não viemos assim para um culto como esse, onde Jesus está presente? Não, mas eu não gosto de muita luz. Esse pastor não, ele está usando tênis, ele tinha que estar de terno e gravata. Não curti muito não. Será que nós muitas vezes não estamos assim? Mais preocupado com rituais e com modelos engessados, do que realmente buscar a presença daquele que é o único dono e digno dessa presença. Então, essa mulher, ela não estava preocupada. Ela vai, ela se joga, e aí ela tem algumas atitudes. Primeiro, ela vai trazer a adoração dela. A sua atitude, querido, diz muito sobre você. A sua atitude diz muito sobre você, sobre a sua entrega. Aquela mulher, ela vem e ela tem uma atitude. Eu me lembro que eu estava em uma ministração, o apóstolo Judá estava ministrando, e ele falou assim: Jesus está aqui e tal, e Jesus entrou e desceu, e ele foi, puxou uma cadeira, colocou assim, falou: senta aqui, Jesus. E ele começou a ministrar aquilo, e Jesus sentado, e ele chegava aqui, ele dava um beijo em Jesus, ele falava com Jesus, e de repente havia uma mulher na primeira fileira assim, e essa mulher começou a chorar muito, e ele vai e vira para essa mulher e fala assim: você está vendo ele, né? Você está doida para dar um beijo nele, para beijar os pés dele, pode vir aqui. A mulher estava na primeira fileira, ela deu um pulo no palco assim, e ela caiu estirada assim. Como eu falei no primeiro culto, eu também falo agora, eu falo assim, ela se jogou e começou a beijar o chão. Eu queria estar vendo Jesus, mas ela estava vendo, né? Então ela começou a beijar ali, e ela chorava compulsivamente, e o culto continuou. Então, pessoas que buscam uma adoração extravagante, essa mulher, ela estava buscando essa adoração extravagante. Todas as pessoas com o tempo se rendem a algo ou a alguém. Se não for a Deus, você se renderá a opiniões ou expectativas de outras pessoas. Você se renderá ao dinheiro, ao rancor, ao medo, ao orgulho próprio, à luxúria ou ao seu próprio ego. A única coisa é o que você está disposto, a quem você está disposto a se render nessa noite. Porque não há amor maior, não há pessoa maior do que o próprio Jesus. E essa mulher, ela tem esse entendimento. Don Hill, ele escreve: cada indivíduo dá seu coração aquilo que considera de máxima importância, e esta lealdade determina a direção e o conteúdo da sua vida. Olha que coisa interessante. Então, para quem você tem entregado o seu coração? Aquela mulher, ela vai ali disposta a entregar o seu coração aos pés de Jesus. A segunda atitude que ela tem, ela chega e ela se ajoelha. Ela se ajoelha aos pés de Jesus. Olha que interessante. Ela se prostra. Ela tem reverência. Sabe qual que é o erro em muitas vezes que a gente não aprendeu? Pelo contrário, a gente foi ensinado na igreja que reverência era usar terno e gravata. E eu saía, pecava, adulterava, fazia tudo do mesmo jeito, mas eu estava de terno e gravata domingo com a Bíblia debaixo do braço. Uau, isso era reverência. Foi o que nós fomos ensinados.
Pelo menos na minha infância o que eu aprendi foi isso, que reverência era a roupa que eu usava e não o que havia dentro de mim. Reverência a Deus, querido, é muito mais do que a roupa que você usa, é aquilo que está dentro de você, porque aquilo que está dentro de você vai externizar quem você é, vai mostrar realmente quem você é. Ela se ajoelha, querido. William Bolt fala assim: a grandeza do poder de um homem reside na maneira de sua entrega a Deus. Então a grandeza que há dentro de um homem é a forma como ele se entrega diante de Deus. Não há grandeza se você não vive uma vida de entrega realmente real ao Senhor. Se você vive uma vida confortável. Confortável que eu falo não é você ter uma boa casa ou um bom carro. Confortável que eu falo é você viver uma vida que você chega aqui, você assiste o culto e você vai embora como se nada tivesse acontecido. Como se amanhã fosse mais uma segunda-feira, aonde você não teve um encontro com Ele, aonde você não passou tempo na presença dEle, aonde você não esteve aos pés dEle. É isso que é uma vida confortável. É você entender que os seus pecados continuam da mesma forma depois de ter tido o encontro com Ele. Aquela mulher, ela beija os pés de Jesus. Beijo, ele vem do grego proskuneu. Proskuneu é beijar. Beijar, a palavra proskuneu no grego é a mesma palavra também utilizada para adorar. Então beijar significa adoração. Essa palavra ela vai aparecer mais de 70 vezes só no Novo Testamento. Ela simboliza a adoração, ou seja, aquela mulher quando ela começa a beijar os pés de Jesus, ali prostradas de joelho, ela está levando a um nível de adoração que muitas vezes eu e você nunca vamos ter. Talvez nós vamos passar a vida inteira e nós não vamos entender que a adoração é essa, que eu me prostro e eu beijo os pés. Talvez você fale assim: não, mas pastor, beijar os pés de Jesus, até eu beijaria. Será, irmão? Às vezes a gente não quer beijar o pé da mulher que acabou de vir do salão, está com a unha feita. Agora imagina Jesus, aquele pé chato, porque não tinha um calçado confortável como hoje, aquelas sandálias abertas, aquele pé cheio de terra, andando naquela terra, aquela unha que só Deus sabia como ia ser cortada. Você ia chegar e você ia beijar. Será mesmo que você está disposto a fazer isso? Era isso que essa mulher estava fazendo. Ela se prostra a tamanha adoração que ela beija os pés de Jesus. Ela é capaz daquilo que talvez para mim, para você, talvez fosse sujo, talvez nos incomodasse, para ela simboliza uma entrega total da adoração. Alguém que há muito tempo vivia afligida. Sabe por quê? Imagine aquela mulher passando. Imagine que aquela mulher saiu da sua casa com o seu vasinho no braço e ela foi passando e as pessoas olhavam para ela e falavam assim: ó, está aí na pecadora. Eu não sei que pecado ela cometeu, mas o nome dela, a identidade dela, a Bíblia fala que ela era pecadora. Essa era a identidade. Se você procurasse o RG dela, é a pecadora. Aqui mora Maria, aqui mora Francisco, aqui mora João, aqui mora a pecadora. Essa era a identidade daquela mulher. Então ela vinha passando pela rua com o seu frasco, e as pessoas iam olhando: ih, sabe que está passando a pecadora. Ó, a pecadora está vindo aí. Não conversa, não toca, nem cumprimenta. Era mais ou menos como se há um tempo atrás a pessoa, no auge do Covid, a pessoa tinha Covid. Não abraça, aqui ó, no cotovelo. Tem gente que pegou tanto isso que está dando cotovelada em gente até hoje. Esqueceu de abraçar, esqueceu do contato, esqueceu de realmente manifestar o amor de Jesus, está dando cotovelada até hoje. Então aquela mulher, ela vinha passando e as pessoas olhando e falando: lá vai a pecadora está indo. Mas para onde que essa pecadora está indo? Está indo para a casa de um fariseu, de Simão. A terceira atitude que essa mulher tem, na verdade foi a primeira atitude, mas mais uma atitude que ela tem. Ela se prostra aos pés de Jesus, ela se ajoelhou, e agora ela beija os pés de Jesus, só que agora começa a pingar lágrimas. Querido,
antes que ela derramasse o óleo e ungisse os pés de Jesus, ela derrama lágrimas. Antes de entregar qualquer coisa, aquela mulher entregou aquilo que havia dentro dela. Sabe qual que é o problema nosso? A gente vem na igreja, a gente entrega a oferta, a gente dá um bom dízimo, a gente serve, a gente canta, a gente pula, a gente faz o que precisar ser feito, mas muitas vezes a gente não entrega realmente aquilo que está dentro de nós. A gente continua com as nossas dores, a gente continua com as nossas lutas, a gente continua com o nosso ego inflado, achando que a grande questão aqui é estar diante das câmeras, é estar diante do palco, é estar com o microfone na mão, como se isso fosse suficiente ou fosse realmente importante para manifestar Jesus de alguma forma. E aí a gente não entrega aquilo que está dentro da gente. A gente continua vivendo uma vida vazia, uma vida sem perspectiva. Entra e sai, domingo após domingo, e nada muda. E é interessante que a gente sai e pergunta assim: o que o pastor pregou hoje? Não sei, mas foi uma bênção. Olha, foi uma bênção. Mas o que ele falou? Não sei, mas vai semana que vem que você vai ver. Menina, você vai ser abençoado demais, né? Mas não sabe, porque você veio e as suas lágrimas não vieram, ou seja, o seu coração, ele não veio. Você veio, uau, que legal, adorei ao Senhor, saí daqui todo aleluiado, mas a sua adoração, o seu coração, ele não se prostrou, ele não se derramou aos pés de Jesus. É isso que essa mulher nos ensina nessa noite. É você derramar tudo aquilo que está dentro de você aos pés de Jesus, é você entregar tudo. É você entregar tudo. Querido, tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que ela tem é dinheiro. E quando a gente fala de entregar tudo, ela acha que vai entregar casa, carro, vai entregar uma boa oferta e vai mudar a vida dela. Não, nada disso vai mudar. O que vai mudar a sua vida de verdade é quando você entregar o tudo que há dentro de você. Você entregar todo o seu coração, tudo aquilo que tem dentro de você, e que muitas vezes tem te tornado escravo das suas emoções. A verdadeira adoração acontece quando você se entrega totalmente a Deus. Primeiro ela derrama aquilo que tem dentro dela, para depois derramar aquilo que ela trouxe com ela. Terceiro, nós vamos falar um pouquinho sobre Simão, o fariseu. Simão é muito interessante porque enquanto aquela mulher está se prostrando diante de Jesus, Simão está olhando e está falando assim, ele está pensando com ele. E aí, querido, que é o perigo, porque Jesus, ele sonda os seus pensamentos. Então misericórdia para uns, glória a Deus para outros, porque ele conhece aquilo que você pensa. Você acha que não, ele conhece aquilo que você pensa. Então, enquanto a mulher está ali prostrada, Simão está pensando, se esse cara fosse profeta mesmo, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Eu imagino ele pensando e Jesus vira para ele e fala assim, Simão, vem cá, deixa eu falar com você. Eu imagino que Simão estava pensando assim, uau, é agora que nós vamos tirar uma foto para pôr no meu status da rede social. É agora que as pessoas vão olhar que ele é meu amigo, ele me chamou. É agora que meu nível de influência vai aumentar. É agora que ele vai falar do banquete que eu preparei, vai elogiar, porque eu sou bom mesmo. Eu canto com excelência, eu faço, eu prego, eu falo, eu sirvo com excelência, eu sou muito bom. Mas Jesus chama ele e fala assim, Simão, está vendo essa mulher? Essa mulher, quando eu entrei aqui, ela veio e beijou meus pés. Querido, a mesa naquela época não era igual a hoje, tá? Você não sentava à mesa. A mesa era muito baixa, então colocava-se almofadas e você sentava. Então você sentava e ficava com os pés para fora. Por isso que essa mulher teve acesso aos pés de Jesus, né? Não é igual hoje, senão você vai ficar pensando assim, nossa, como que eu vou entrar debaixo da cadeira para beijar os pés de Jesus? Não.
A mesa naquela época era diferente, o contexto. Mas agora Jesus fala para aquele fariseu, para Simão, fala: Simão, quando eu entrei aqui, você não me beijou, você não me deu o ósculo santo, porque quando você chegava naquela casa, você dava um beijo, porque beijo simboliza uma adoração, então uma reverência, ou seja, eu estou te recebendo na minha casa. Adoração significa o quê? Adoração, quando eu dou um beijo em alguém, eu estou dizendo: ei, eu tenho intimidade com você. Por isso, quando você beija a sua esposa, você tem intimidade com ela. Você beija seu esposo, você tem intimidade com ele. Por isso que não sai beijando qualquer um. Porque quando eu beijo, eu estou falando assim: eu adoro você, eu tenho intimidade com você. Então, ele fala assim: olha, você não me beijou, e essa mulher não para de beijar meus pés. Você, Simão, mesmo conhecendo toda a lei e sabendo tudo que seria necessário, você não me deu água sequer para lavar meus pés. Porque naquela época, imagine você com os pés cheios de terra, cansado. Então era de costume, quando você chegava numa casa, havia a bacia, a água, a toalha, e ali a pessoa chegava e lavava os pés, para que ela pudesse entrar. Era um sinal de servir, era um sinal de que: ei, eu estou aqui para te servir. Você veio na minha casa como meu convidado, então eu quero te servir, eu estou aqui para te servir. Simão, você não me beijou, você não me deu água para lavar os pés, você não me deu azeite para me ungir. Você, mesmo conhecendo toda a lei, você conhecendo todos os rituais, você conhecendo tudo que era necessário, você negligenciou a presença, a minha presença. Era isso que Jesus estava querendo ensinar para Simão. Pastor, como assim? Você veio no culto, você conhece todos os rituais. Hoje eu vou cantar, hoje vai ter o louvor, depois tem dízimo e oferta, depois o pastor vai pregar, e eu vou embora, e boa semana para todo mundo. Você veio, você conhece os rituais, você sabe tudo certinho como funciona. E agora deixa eu te falar algo mais impactante. O culto, querido, o louvor, a adoração, a palavra, eu não preparo a palavra pensando em você. O louvor não é feito pensando em você. O louvor é feito pensando se o Senhor vai olhar do céu e vai falar assim: eu recebo a adoração que eles me entregaram no altar. A palavra, eu fico orando a semana falando assim: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que fale, é isso mesmo que o Senhor quer que pregue, porque essa palavra é para o Senhor. Antes de ser para as pessoas, essa palavra é sua. O Senhor aceita essa palavra? Mas a gente vem mais preocupado, muitas vezes, com os rituais, com aquilo que está em volta. Simão esqueceu a presença e não honrou aquilo que estava diante dele, diante da casa dele, da mesa dele. Muitas vezes nós vimos a igreja e não honramos a presença do Senhor, aquilo que está aqui. Nós simplesmente banalizamos e deixamos, como se fosse mais um domingo, mais um culto. Não adoramos para ganharmos algo de Deus, mas quando adoramos, algo acontece. Você não adora para ganhar alguma coisa de Deus, para receber algo em troca. Você adora porque quando você adora, algo em você acontece. Algo na sua casa acontece. Algo em torno de você acontece. Do lado da minha... Eu vou orar às vezes... Lá, eu estou orando lá em casa e a gente sempre coloca uma música, eu coloco uma música e fica ali louvando. E essa semana mudou, ali tem várias casas de aluguel, muda gente direto, mas mudou alguns estudantes e a Kelly foi lá falar com ele, e aí a pastora chegou lá e falou assim: oi, tudo bem e tal. Ele puxou o assunto, ela começou a conversar com ele, um jovem, estudante de medicina, e aí ele falou assim: vocês são pastores, né? A Kelly falou: somos. Falou: eu sei, eu escuto uns louvores aí, e eu vou visitar a sua igreja. Aí ele falou assim: aí ela falou assim: você sabe qual igreja que é? E começou a explicar para ele, ele falou assim: não, eu sei qual igreja que é, eu já procurei.
É uma igreja lá onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas, né? É lá meu lugar. Ele falou assim para ela. Ela falou: então eu vou te esperar lá. Sabe por quê, querido? O maior lugar onde a sua adoração tem que ser manifesta é quando você sai daqui, e não quando você está aqui dentro. Nós precisamos manifestar aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem entregado a mim e a você. Os meninos podem subir aqui. Às vezes você vem para um ambiente como esse, mas você está mais preocupado com a adoração do outro. Fulano grita muito, fulano bate palma, fulano pula. Meu Deus, eu não vou sentar perto desse não, eu vou sentar para cá, porque me incomoda demais. E a sua adoração? Como está a sua adoração? Como está a sua entrega a Deus? Jesus continua falando para aquela mulher: sabe por quê, Simão? Porque quem há muito é perdoado, muito ama. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Essa mulher era tão pecadora, ela tinha tantas dores, ela tinha tantas lutas, que ela entendeu quem eu sou, e agora por isso ela me ama de uma forma incondicional. Sabe por que muitas vezes nós não amamos Jesus? Nós trocamos Jesus por qualquer outra coisa, porque muitas vezes nós não entendemos o tamanho daquilo que foi perdoado, para que eu e você estivesse aqui. Jesus continua falando para aquela mulher: os seus pecados estão perdoados. As pessoas se levantam, começa um burburinho. Quem é esse aí que pensa que é para perdoar pecado? Quem ele está pensando que é? Ele só era o próprio Deus. Quem ele pensa? As pessoas estão mais preocupadas com o que está acontecendo ao redor, e se está certo ou não, do que em viver e desfrutar a presença do Senhor, do que se jogar e mergulhar na presença dEle. Jesus continua e fala para aquela mulher: olha, vá em paz. Eu imagino que se fosse eu ou você, ia estar numa situação: Senhor, tá, eu vou em paz, eu entendi aqui o que rolou, mas e quando eu passar daquela porta? Eu vou continuar sendo uma pecadora, eu vou continuar com meus problemas, eu vou continuar com as minhas lutas. Jesus está falando assim: não, você não está entendendo o que eu estou falando. Vá em paz, vá em paz, vá em paz, porque eu transformei, porque esse encontro que você teve comigo, parece que foi tão pouco, mas foi tão especial, que a sua vida agora começa uma nova vida, que a sua vida agora começa um novo tempo. Então vá em paz, não precisa mais, vá em paz. Eu imagino que Jesus, enquanto aquela mulher entrava, ela veio com um documento na mão, o seu documento de identidade, aquilo que a identifica. E ela chegou, vamos supor, com o seu passaporte, falou: ó, Jesus, está aqui o meu passaporte, mas eu não posso entrar em nenhum país, eu não posso entrar em lugar nenhum, eu não posso ter esse acesso aonde o Senhor está me falando, porque o meu documento está aqui, ó, na minha foto, na minha identidade. Eu sou pecadora, eu não sou aceita. E eu imagino que enquanto Jesus estava ali, e aquela mulher beijando seus pés, Jesus estava assim, riscando: esse pecado, esse e esse. É mais ou menos como você, quando entrou por aquela porta, enquanto você estava sentado aqui ouvindo essa mensagem, enquanto você estava aqui sentado adorando ao Senhor, Ele estava assim: ei, sabe esse pecado? Eu estou riscando agora. Sabe essa dor que você tem? Sabe essas noites de sono? Sabe essa vontade de se matar? Sabe essas vozes que você tem ouvido? Ei, eu estou riscando agora. Está sendo anulada, está cessando, está acabando, porque eu estou aqui com um documento para te dar uma nova identidade. Porque agora você não vai ser mais a pessoa que você entrou, você está sendo transformado, e quando você sair, você vai ser reconhecido na rua como filho e filha amado de Deus. Você não vai ser mais qualquer um. Você tem identidade. As pessoas não vão olhar mais para você e falar assim: ei, ali está passando um pecador. Não. Ali está passando uma pessoa que Jesus falou para ela assim: vá em paz, porque você é minha filha. Vá em paz, porque você é o meu filho. E é interessante que a Bíblia fala assim: não é qualquer filho, não, é filho amado.
para você entender que esse maior amor do mundo te transformou de tal maneira que a sua identidade agora é de um filho amado. É de um filho amado. Mesmo você sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem mais eu, o seu Pai que te vê aqui no céu, não te dará aquilo que pedires? A Bíblia nos ensina que o Senhor, Ele vai te dar além daquilo que você pede, porque você é um filho tão amado, você é um filho tão querido. Só que para isso, é preciso você entender, assim como essa mulher entendeu: vá em paz. Quando você sair daquela porta, você recebeu uma nova identidade, uma identidade de filho. E sobre você foi derramado poder e autoridade. Então quando o diabo vir, quando o dia ruim vir, você vai falar assim: ei, eu tenho autoridade, eu tenho poder. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo, sai agora. Ei, em nome de Jesus, dia mal, acabou. Acabou. Eu estou num jejum, querido, e eu confesso para vocês que tem dias que são horríveis. Eu já tentei desistir 3 vezes. Aí a Kelly fala assim para mim: não, você não vai desistir, eu estou com você. Vai orar. Você está precisando orar. Dá vontade de dar um tapa nela. Aí eu lembro da lei de Maria da Penha, eu falo: não posso, né? Só vai sair o dia manchete, pastor bate da mulher. Mas ela fala assim: vai orar. Aí eu vou orar, e minha oração começa: Senhor, fortalece o meu corpo. Senhor, a minha alma está abatida, eu não estou aguentando mais, mas me fortalece. Aí esses dias eu cheguei e uma pessoa perguntou assim: faz quantos dias você está de jejum? Eu falei: faz 4 dias. Falou assim: quantos dias são? Eu falei: 40. Então tá bom, só falta 36. Eu respirei fundo, falei: não, abençoado, eu não estou nem contando para não saber. Sabe por quê, querido? Porque eu decidi fazer um jejum para buscar mais Jesus. E semana passada, domingo passado e esse domingo, as 2 mensagens, elas se comunicam, elas se completam. Pessoas que foram buscar aquilo que elas só poderiam encontrar em Jesus. Porque muitas vezes a gente se acomoda e acha que está bom do jeito que está, mas Ele te chama para ir buscar mais fundo, para ir mais além, para se derramar e se entregar mais ainda. E aí tem coisas que você precisa quebrar dentro de você. E eu entendi que se não fosse no jejum, eu nunca ia conseguir sequer chegar perto dos pés de Jesus. E é isso que você precisa nessa noite. Você precisa entregar a sua adoração verdadeira. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Querido, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas tem um documento novo para você aqui na frente. Tem um passaporte novo, que você vai ter acesso a uma terra onde mana leite e mel, a uma terra onde jamais haverá dores. Tem um passaporte novo para você entregar suas dores hoje no altar do Senhor. Mas para isso você precisa tomar uma decisão, sair do seu lugar, vir aqui à frente. Nós vamos orar com você. A sua dor, ela cessa hoje. O Senhor quer te dar uma nova identidade. Um novo tempo chegou sobre a sua casa e está chegando sobre a sua vida, querido. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente. Enquanto eles vão cantar essa canção, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente para a gente orar por você. Eu não sei qual dor você carrega, eu não sei qual...